E aí, não fique com medo, pois sou eu aqui de volta. Espero que seja tudo bem com você. Comigo está tudo ótimo e obrigado por perguntar. Então, deixe aquele like, se inscreva no canal e vamos começar. A primeira história conta de um homem que trabalhava em uma daquelas lojas de plantinhas ornamentais. E ele fala de uma mulher estranha que passava por lá e sempre comprava uma plantinha específica. Então, vamos lá. Suas visitas se tornaram um ritual sinistro. Tudo acontecendo sob o suave ruído do ar-condicionado. À medida que as semanas passavam, sua pele descolorida começava a chamar mais a minha atenção. Ela tinha uma manqueira que pareceu se desenvolver da noite para o dia. Eu desejava ter chamado uma ambulância, ou a polícia, ou até mesmo os serviços secretos naquele momento. Ela era sobrenatural. Estar na mesma sala que ela era como estar numa sala vazia, porque ninguém poderia percebê-la como humana. Ela não era a mesma senhora comum que discutiu comigo apenas semanas atrás. Eu comecei a temê-la. A atmosfera no trabalho mudou, sabendo todos os dias que eu teria que vê-la completar essa rotina triste e repetitiva. Senti a diferença quando ela finalmente parou de aparecer. Meus dias voltaram a ouvir o suave zumbido sem sentido. Até hoje, quando o homem entrou na loja, enquanto ele se dirigia diretamente ao balcão, pude ver que seu rosto estava excepcionalmente suado para um dia tão frio. Eu me perguntei se ele estava com pressa ou estressado. Imediatamente ficou claro que a resposta era ambos. Quando ele começou a descrever a estranha mulher e perguntou se eu a tinha visto. Sou o irmão dela. Ela está desaparecida há dias, ele disse, esperando por uma resposta. Sinto muito ouvir isso. Ela esteve aqui várias vezes recentemente. O que ela comprou? Ele falou com firmeza, mas não com raiva. Havia um nível de preocupação em sua voz. Só então percebi que ele estava segurando firmemente um livro. Sempre era a mesma coisa. Eu fui interrompido. Foram poços dos desejos? Eu congelei no meio da frase. Minha boca ainda estava ligeiramente aberta. Ele tinha lágrimas nos olhos. Fechei minha boca lentamente e acenei com a cabeça devagar. Ele permitiu-se chorar em silêncio e eventualmente começou a falar quando conseguiu. A casa dela está cheia deles, de tantos lugares diferentes. Eu não entendo o que está acontecendo. Ele colocou o livro no balcão, tentando se recompor. O livro parecia danificado, mas não empoeirado. Sua origem parecia antiga, embora seu uso parecesse frequente. Na capa, em letras douradas grandes, estava escrito: Os Diários do Poço. O brilho do dourado havia desaparecido quase completamente, deixando um aspecto áspero e manchado. O que é isso? Eu perguntei, sabendo que não era o momento certo. Minha curiosidade não pôde resistir. Não sabemos. Ele parecia hesitar em pegá-lo de volta, quase querendo deixá-lo para trás. Ele tem todos os desejos que ela já fez. A maioria deles é: faça isso parar ou deixe minha alma. Alguns deles nem são dela. Um silêncio encheu o ar, tornando o zumbido óbvio para nós dois. Parecia mais alto do que o normal, quase rangendo. Eu tentei quebrar o silêncio. Posso mostrar a você as imagens das câmeras de segurança da última vez que ela esteve aqui? Ele me seguiu com alegria para a sala dos fundos, onde consegui mostrar a ele. Ele ficou chocado com a visão dela e derramou mais algumas lágrimas, mas me agradeceu profundamente antes de sair. Ele me disse que informaria a polícia e que eles provavelmente passariam para verificar as imagens. Eu disse a ele que ficaria mais do que feliz em mostrá-las. Depois que ele saiu, comecei a analisar as imagens novamente. Era um sistema de câmera inteligente, então ele automaticamente eliminava todas as imagens sem movimento. Eu notei a atividade da noite passada, muito depois de a loja ter fechado. Curioso, cliquei nela, esperando que algo caísse com o vento, ou que um animal passasse inocentemente. Eu não vi um animal, mas vi algo vivo. Não que o animal não seja vivo. Era a mulher do lado de fora da loja. Ela estava rastejando. A imagem parecia granulada devido à escuridão, mas não havia erro sobre quem era. Ela estava simplesmente rastejando por aí, ocasionalmente espiando pelas janelas da loja. Suas proporções pareciam erradas, especialmente seus braços. Eles pareciam tão longos e finos. A única coisa nela que parecia remotamente com sua aparência original era a sua cabeça. Ela rastejou pelos fundos do prédio. Quando mudei para a câmera da parte de trás, não havia imagens disponíveis. Isso significava que nenhum movimento ocorreu na parte de trás. Perturbado, saí e fui para o lado do beco. Estava vazio.
exceto pelos dutos externos do ar-condicionado. Eles tinham sido arrancados da parede e agora estavam no chão. Senti meu coração afundar. Voltei calmamente para a porta e tranquei o prédio por fora. Meu gerente não estava lá, então o prédio estava vazio. Comecei a esperar pacientemente pela polícia, esperando que eles chegassem em breve para solicitar as imagens. Fiquei olhando pela janela, tentando me convencer de que havia uma explicação lógica. Notei o livro ainda no balcão. Não tinha percebido quando o homem o deixou. Meus olhos se moveram rapidamente para cima do balcão, pelos dutos que uniam acima da cabeça de todos os dias. A vi. Apenas um breve segundo. Não sou uma pessoa religiosa, mas orei para que ela não me visse. E assim termina essa história. História extremamente bizarra e... caraca. Eu não entendi muita coisa para falar a verdade. Ai. Mas beleza, vamos para a segunda história. O homem no ônibus. Era pouco depois das 18 horas. Eu estava esperando pelo ônibus, ir para o trabalho às 10 horas da manhã e sair às 6. Havia se tornado minha rotina nos últimos 4 meses. Eu era novo na cidade, graças ao meu melhor amigo da faculdade, Jimmy, que conseguiu um emprego em uma nova empresa muito boa, na qual, felizmente para mim, estavam contratando pessoal. Depois de me formar, Jimmy foi quem falou com o chefe sobre mim. Marcou uma entrevista e eu consegui um emprego. Hoje em dia, desejo que aquela entrevista tivesse ido para o quinto dos infernos. Antes do ônibus chegar, eu estava respondendo as mensagens. Tínhamos concordado em jantar e tomar algumas cervejas com um colega do escritório. Ele havia perdido o trabalho naquele dia, então, como um cavalheiro, concordou em buscá-la em seu apartamento. Quando as luzes brancas do ônibus iluminaram a parada, subi. Paguei minha passagem e me sentei no fundo, ao lado da janela. Sendo sexta-feira e uma das últimas paradas que o ônibus fazia, geralmente não havia muitas pessoas. No máximo, poderia contar 7 ou 8 passageiros, incluindo eu. Era algo que eu ignorava e simplesmente deixava passar como algo típico da vida cotidiana. O ônibus continuou sua jornada e chegamos à próxima parada. Foi lá que no canto do olho percebi que outra pessoa havia subido, usando roupas pretas e um chapéu preto. O homem pagou sua passagem, parou por um momento no meio do corredor e sentou-se em um assento na frente, celular tocando. Antes que eu pudesse focar completamente minha atenção naquele homem, meu celular começou a tocar. Era uma ligação de Michelle, a garota com quem eu sairia naquela noite. David, alô, eu estava te ligando para ver se o que combinamos para essa noite ainda está de pé. Ela disse com uma voz doce e feliz. Ei, claro, não duvide disso, exclamei no tom mais confiante que pude expressar. Estou no ônibus e acho que chego em 20 ou 30 minutos no máximo. Perfeito. Ligue assim que chegar do meu prédio. Interferência? Ah, droga. Bem... Michelle? Gritei com frustração no telefone. Sem resposta aparente. Aparentemente, o sinal havia falhado ou algo tinha acontecido com a comunicação. Droga, espero que ela não tenha dito nada importante. Acho que vou ligar para ela mais tarde para perguntar o que ela disse. Murmurei enquanto guardava o celular no meu casaco. Ao olhar pela janela, pude notar algo fora do comum. Eu achei estranho o sinal ter caído, mas isso não foi a única coisa estranha que aconteceu. Quando olhei para a frente do ônibus, notei que havia 2 pessoas vestindo as mesmas roupas. O mesmo sobretudo preto e o mesmo chapéu preto. Era como se aquele homem da parada anterior tivesse se clonado. A pessoa ao lado dele parecia totalmente diferente do homem de preto que eu vi quando me aproximei. Isso me causou um sentimento de estranheza e medo, um sentimento que surge quando você sabe que algo não é normal e não está certo de forma alguma. Olhei para baixo por um momento, tentando me convencer de que tinha sido meu erro e que possivelmente havia uma nova moda na cidade ou algo assim, dos homens de preto. Fiquei perdido no meu celular, olhando várias postagens nas minhas redes sociais, esperando que tudo voltasse ao normal e logo chegasse ao meu destino, com aquela adorável garota que estava me esperando. Nesse momento, o ônibus estava prestes a passar por uma série de seções subterrâneas antes de chegar à próxima parada. Muitas vezes, essas seções estavam na escuridão completa, embora isso não fosse um problema, graças a todas as luzes dentro do ônibus. Isso teria sido um alívio para mim, se não fosse pelo fato de que pouco antes de entrar no túnel, as luzes se apagaram abruptamente. Eu não conseguia ver absolutamente nada. Qualquer traço de luz havia desaparecido, e com isso, parte da minha paz de espírito também havia desaparecido, como se fosse uma viagem ruim com drogas.
Parecia que apenas eu tinha percebido isso. O restante das pessoas a bordo estavam absorvidas em olhar a tela de seus celulares, como se o apagão repentino não significasse nada para eles. Nada, nenhuma expressão, palavra ou mudança no comportamento do restante dos passageiros. Sentimentos de claustrofobia e ansiedade começaram a surgir em mim. Eu estava começando a ficar assustado e preocupado com a estranheza da situação. Foi quando, ao sair da primeira seção do túnel e com as luzes retornando dentro do ônibus, percebi como, mais uma vez, aquela pessoa de preto havia, entre aspas, ciclonado pela segunda vez, substituindo uma mulher que momentos antes consegui ver bem graças à luz de seu celular. O que diabos estava acontecendo aqui? Pensei desesperadamente. Cara, eu tô achando que esse cara tá indo pra Sete Além. Eu não entendo, é uma coisa que eu imaginasse ver uma pessoa que não estava lá e não percebesse como ela estava vestida, mas ver como eles desaparecessem e se tornam cópias de outra pessoa? Isso é uma história completamente diferente. Como se meus pensamentos fossem um livro aberto. Comecei a sentir uma brisa em meu ouvido direito, uma brisa que mais tarde identifiquei como uma respiração. Não há cópias, garoto. Nós somos todos um. Nós somos todos um. Todos eu. O sangue parecia deixar meu corpo e tornar minha pele muito mais pálida do que já era. Diante daquelas palavras, nenhuma palavra podia sair, muito menos produzir qualquer movimento. Como se a respiração e as palavras daquela coisa fossem uma tempestade de inverno. Eu estava completamente petrificado. Pensando que a situação não poderia piorar, o ônibus passou pela segunda seção subterrânea. Novamente as luzes se apagaram. De repente, de um momento para outro, uma pessoa estava lá por um segundo, e no próximo ela não estava mais lá. Ela se tornou outra cópia daquele homem de preto. Aquele trecho foi eterno, o mais longo que eu já poderia imaginar. Não foi até o final deste que, novamente, senti como se minha alma estivesse saindo do meu corpo. Dos 8 passageiros, a bordo, o homem de preto havia tomado posse de 4 de nós. E digo posse, porque não sei como me referir ao que estava acontecendo. Eu nem sabia se o que eu via era real. A única coisa que eu sabia, e da qual eu tinha absoluta certeza, era de que eu estava com medo. Com medo de aquela coisa se misturasse com o resto das pessoas e chegasse onde eu estava sentado. Celular tocando. O som e a vibração do meu celular dentro do meu casaco me fizeram acordar daquele transe de medo e angústia. O mais rápido que pude, tirei o meu celular do bolso e atendi. David, desculpe por ter desligado de repente. Acho que o sinal está ruim onde moro. Fizeram reparos recentemente no prédio, mas enfim, eu estava dizendo que assim que... Michelle! Exclamei com mais que evidente angústia. Michelle, eu acho que estou em perigo. Peguei meu ônibus e não sei o que diabos está acontecendo, mas tem um homem que está... Um homem? A mesma voz de antes respondeu pelo alto-falante do telefone. Não somos homem algum, não somos um. Somos muitos, muitos mais. Em breve você será um de nós. Ele pronunciou com um tom que penetrou no mais profundo da minha alma, me deixando à beira das lágrimas e desespero. Quando fechei os olhos para aceitar meu destino miserável, esperando que minha vida terminasse naquele momento, fiquei esperando sentir o próprio horror. Mas nada aconteceu. Abri os olhos e me encontrei na mesma poltrona do ônibus que estava originalmente. O resto dos passageiros humanos estavam exatamente como minha memória se lembrava antes daquela presença sombria aparecer no ônibus. Eu me sentia uma espécie de louco e paranoico. Tinha completamente perdido a razão? Tinha caído em esquizofrenia tão jovem? Muitas perguntas passaram pela minha cabeça enquanto o ônibus chegava à parada final. O meu destino. Quando desci do ônibus com o restante dos passageiros, sentia a ansiedade de querer olhar as janelas do veículo uma última vez. Devo dizer que até hoje, acredito firmemente que nunca deveria ter feito isso. Ao olhar para uma das janelas do ônibus, pude vislumbrar o que parecia ser aquele homem vestido de preto de frente para mim, se despedindo com um sorriso de orelha a orelha. Seus olhos escarlates estavam diretamente apontados para os meus. O olhar dele era frio e desprovido de qualquer emoção. A boca era algo muito semelhante, mas quando eu a vi, sabia que aquela criatura, por mais imutável que parecesse, estava prestes a rir de mim, por quão ingênuo, estúpido e infeliz eu era naquele momento.
Embora a descrição daquela criatura possa não parecer tão aterrorizante para você, nem justificar o horror que descrevo, tenho que dizer que isso não foi o que me assombrou até hoje. O que realmente fez meu coração querer pular para fora do meu peito foi que, com sua mão esquerda livre, ele ergueu o braço e me mostrou meu próprio rosto, como se fosse uma espécie de máscara de látex barata com rastros de um rastro cinza saindo dela. Ao ver o ônibus partir e se afastar pouco a pouco, senti como se uma parte muito importante de mim estivesse partindo também, como se a parte da minha essência estivesse desaparecendo nas mãos daquela sombra. Se você está se perguntando como foi o meu encontro depois desse evento, devo dizer que foi um desastre total. Conheci Michelle em seu apartamento, me desculpei por parecer tão chateado na ligação e pedi a ela que esquecesse o que aconteceu, esperando que ela não pensasse que eu estava louco. Ela aceitou minhas desculpas e continuamos com o jantar que tínhamos planejado, o que desencadeou uma avalanche de caretas, gestos e desgostos por parte dela. E não é que ela fosse culpada pelo desastre de forma alguma, mas, pelo que me lembro, agi de maneira mais fria, insensível e apática possível. Ou pelo menos foi assim que ela descreveu meu comportamento durante toda a noite. Os dias se passaram e eu não sei, nem importo com quantos dias já se passaram exatamente. Continuei indo ao trabalho e mudei meu caminho de volta para casa. Mas acho que nada disso importa agora. Ao escrever isso, devo dizer que expressei os últimos fragmentos de sentimentos e emoções que consigo expressar. Me ajudei com recursos literários da internet para escrever o que acho que deve ter sentido naquele dia. Outra coisa que gostaria de mencionar antes de terminar de escrever isso é que, embora eu ache que ninguém mais tenha notado, comecei a perceber uma espécie de mancha preta que tem crescido a partir das pontas dos meus membros. Minhas pernas e braços se tornaram parcialmente pretos, assim como um de meus olhos, que começou a adquirir um tom escarlate, semelhante àquela sombra. Devo dizer sem medo de cometer erros e deixando de lado a inocência ingênua que eu tinha, que temo que em breve as palavras daquela coisa farão sentido. Logo deixarei de ser eu e em breve me tornarei um só com aquela sombra de olho vermelho. Meu, que história incrível. O cara se ferrou no encontro e ainda se ferrou no ônibus e tá se ferrando agora pro resto da vida. Que vida merda. Verdade. Um gole no café pra celebrar. Celebrar não sei o que, mas celebrar. Celebrar que eu terminei de ler essa história. Agora nós vamos para a última história. Desde criança eu queria me sentir especial. Desde criança eu queria me sentir especial, como se eu significasse algo no mundo. Eu sempre fui o segundo melhor em tudo o que fiz, e não tenho certeza se já ganhei algo na vida. Sempre sofri bullying, desde muito jovem. Frequentemente me enrolava em um canto silencioso e desejava baixinho. Eu só queria que todos me deixassem em paz, só uma vez. Eu teria feito qualquer coisa para me sentir importante ou único. Apenas uma vez. Only one time. Quero que ouça a minha história. Foi um dia como qualquer outro. Acordei tarde, como sempre. Revirei minha mesa de cabeceira, procurando meu celular, berrando incessantemente para chamar minha atenção. Era meu alarme. Depois de jogar uma camiseta vermelha suja e o jantar da noite anterior no chão, lá estava ele. Foi uma luta desligar o alarme. Meu cérebro estava dolorido e pesado após uma longa noite bebendo com meus colegas de trabalho no bar da esquina da estrada principal da cidade. Parecia que cada movimento, cada piscada de olho, cada sinapse disparando em meu cérebro enviava choques de dor por mim. Olhando para a tela do celular, atordoado, vi que era meio-dia. Fucking shit! Minha mente começou a funcionar, embora parecesse que meu cérebro era uma velha e empoeirada gaveta de arquivos, com metade dos registros misteriosamente perdidos em um incêndio. Não conseguia me lembrar porque tinha definido um alarme, até que comecei a recordar uma conversa embriagada que tive com meu melhor amigo de trabalho, Paul. Paul era a única pessoa com quem conseguia socializar nos fins de semana, fora do horário de trabalho e das regimentadas bebidas de sexta-feira, para coletivamente esquecer a semana que havia passado. Nós dois nos unimos por nosso amor mútuo por filmes de terror clássico. Cara, eu adoro.
Embora discordássemos sobre qual era o melhor filme de terror é claramente O Iluminado. Cara, um dos melhores sem dúvida. Juntamente com... eu não lembro muito bem o nome, mas eu acho que era A Casa das Almas Perdidas. Tem de graça aí no YouTube, quem quiser, né? Daquela procurada legal. É maravilhoso. O favorito de Paul era A Noite dos Mortos-Vivos. Está entre os 5 melhores, mas longe disso. Bom, antes de continuar a história, eu quero falar que um dos melhores filmes de terror que eu já assisti até hoje na minha vida e que me deixou com falta de ar, de tão agoniado, foi REC. REC 1 e REC 2. O REC 3 é uma bosta. Não assisto o REC 3, parem no 2. Obrigado pelo disclaimer. Está entre os 5 melhores. Mas longe disso, costumávamos sair na casa um do outro em uma noite de sábado e assistir até altas horas da madrugada. Hoje não teria sido diferente, exceto que vimos algo online que não conseguimos resistir. Horror Fest, uma exibição de filmes de terror mais assustadores já criados, o dia todo e a noite toda. Compre seus ingressos agora no Gala Cinema na Kings Road, começando às 1 da tarde e indo até às 1 da manhã. E nossa sabedoria infinita e bêbada, decidimos que tínhamos que chegar cedo para assistir a toda a coleção. O cinema estava lá há anos e imaginamos que estava prestes a ir à falência. As poltronas estavam empoeiradas, a pipoca sempre tinha um gosto indefinível de velha e os pisos estavam tão pegajosos que, se você não tivesse cuidado, deixaria um de seus sapatos para trás. Caraca! Nas grandes redes, o pior da ida ao cinema você adivinhou. Outras pessoas. Elas simplesmente distraem você da tela e o irritam sem fim. Apesar de todas as deficiências do Gala Cinema, ele tinha uma vantagem que não podia ser batida. Estava quase sempre vazio. Pensando bem, é provavelmente por isso que está à beira de fechar permanentemente. Mas por um fim de semana poderíamos desfrutar dos clássicos da maneira como deveriam ser desfrutados. E o melhor de tudo, sem mais ninguém. Ai, bela vida de um introvertido. O que não contávamos na época, pois já tínhamos bebido cerca de 6 pintas de cerveja naquele momento, era que 1 da tarde era um horário incrivelmente cedo para alguém com uma ressaca como a minha. De qualquer maneira, eu estava ansioso por isso. Então, rapidamente, tomei um banho, vesti meu moletom e jeans desgastados e saí pela porta. Antes de ir ao cinema, porém, havia tempo suficiente para um café da manhã inglês, completo para tentar aliviar a ressaca. E havia algumas salsichas fritas com meu nome nelas. Caraca, salsicha com o nome do cara. Paul me encontrou em uma lanchonete local e começamos a comer nossos pratos de gordura e fritura de forma quase automática. No entanto, a cada garfada, começamos a nos sentir mais humanos. Eventualmente eram 12h45 e estávamos ambos prontos para um pouco de horror clássico. Deixando algumas moedas na mesa, saímos e caminhamos pela rua até a desgastada, mas reconhecível placa do cinema na esquina. Entramos no saguão pouco iluminado, olha, o iluminado, e compramos nossos ingressos, que vinham com um refrigerante grátis, só stonks. Pensando bem, os motivos para o cinema ir à falência estavam se acumulando a cada minuto. Com sorrisos enormes de expectativa, pegamos nossos refrigerantes cheios de açúcar, sem açúcar para nós, e pipocas grandes e entramos animados na sala de exibição. Embora fosse difícil de ver, como esperado, não havia mais ninguém lá. Olhando ao redor como se fôssemos reis, inspecionando o reino. Escolhemos as 2 poltronas na localização perfeita, 6 fileiras atrás e bem no centro. Nessa altura, já éramos experientes nisso. O primeiro filme era um clássico, Alien. Nós 2 devoramos ansiosamente nossa pipoca envelhecida, mas pelo menos satisfatoriamente salgada, e rapidamente bebemos nossos refrigerantes grátis. 1 hora depois do filme, Paul fez o gesto universalmente conhecido de que precisava de mais bebida. Eu concordei e Paul pulou de cadeira e desceu pelo corredor. Vimos esse filme tantas vezes que ele provavelmente seria capaz de recitar a próxima linha assim que voltasse. Depois de apenas 1 minuto ou 2, Paul voltou com mais 2 grandes refrigerantes e desta vez com algumas guloseimas. A partir desse ponto, permanecemos grudados em nossas cadeiras pelo restante do filme e ficamos no mesmo lugar durante o início do próximo filme. Estávamos prontos para o restante do dia.
e eu mal podia esperar pelos últimos filmes. Eles eram os melhores de todos. Depois de 2 grandes refrigerantes, eu estava prestes a explodir e precisava ir ao banheiro. Olhei para Paul e fiz o gesto universal de que precisava de uma bebida, que foi respondido com um entusiasmado polegar para cima. Lutei para ficar de pé e caminhei pelo corredor. Olhando para o balcão de lanches, o atendente parecia incrivelmente entediado. Ele estava mexendo no celular, parecendo desejar que um buraco aparecesse e o engolisse por inteiro. Não aguentei mais e entrei rapidamente no banheiro. Pegaria as bebidas depois. Depois do que pareceu uma eternidade, aliviei-me e caminhei até o espelho, perto da pia. A luz acima do espelho era incrivelmente fraca e era difícil enxergar as coisas claramente. Usei o sabonete e abri a torneira para lavar as mãos. Ainda não me sentia a 100%, então me inclinei perto do espelho e puxei meus olhos para baixo. Vermelhos como sangue, seria uma noite longa. Enquanto pensava nisso, a luz começou a piscar intensamente, e a pior dor imaginável percorreu todo o meu corpo. Parecia que uma agulha gigante estava sendo enfiada desde o topo da minha cabeça, passando pelo meu corpo e descendo pelos meus dedos do pé. Enquanto essa dor intensa estava registrando, lembro-me de pensar que era isso. Assumi que estava tendo um derrame maciço ou algo assim, e que logo pereceria. A luz parecia piscar em um unissono, com os pulsos de dor que me sacudiam atingindo um clímax depois do que pareceu uma eternidade. Fechei os olhos e, de repente, a dor parou. Fiquei parado ali por um momento, esperando que a agonia voltasse a me dominar, mas não voltou. Silenciosamente, agradeci a Deus por ter acabado e atribuí a dor a uma cefalia em salvas causada por uma mistura de álcool da noite anterior, o café da manhã gorduroso e a grande quantidade de açúcar que havia acabado de ingerir. Saí cambaleando no banheiro, segurando a cabeça e pensei que um pouco de água me faria bem. Dirigi-me à lanchonete, mas não consegui mais ver o atendente. Esperei alguns minutos, mas ainda não havia sinal dele. O buraco definitivamente engoliu ele. Não queria perder o final do filme, embora já o tivesse visto dezenas de vezes. Suponho que o atendente deve ter saído para fumar. Cara caído. Por isso, peguei algumas garrafas de água gelada na geladeira e deixei uma nota no balcão. De qualquer forma, a culpa era dele por deixar o lugar sem ninguém para atender. Segurando uma das garrafas na mão esquerda e esfregando a outra na testa para me refrescar, empurrei a porta para a sala de exibição com o pé. Fantástico! Eu não tinha perdido muito. O filme estava prestes a atingir o clímax com a grande revelação. As imagens na tela estavam muito escuras, o que tornou muito difícil encontrar o caminho. Tentei seguir até as nossas poltronas, 6 fileiras atrás e no meio. Ninguém estava lá. Verifiquei minha contagem e refiz meus passos. Não, definitivamente eram 6 fileiras atrás e no meio. O filme até era o mesmo que estávamos assistindo quando saí. Este tinha que ser o local certo. Coloquei as garrafas das nossas poltronas e fui até a saída com o pensamento de que Paul voltaria em breve. Ele estava de volta há um pouco tempo, pensei. O filme terminou como sempre. Olhei ao redor da sala. Ainda não havia sinal dele. Depois de esperar por alguns minutos, o próximo filme estava prestes a começar. Achando que ele voltaria em breve, tentei ficar confortável e tirar a minha mente das coisas com o novo filme da maratona. Senti como se estivesse em transe. Minha mente estava funcionando a 1 milhão de milhas por hora. Nem sequer pensei em beber. Minha água ainda estava intocada, embora agora estivesse quase na temperatura ambiente. Dei uma olhada rápida no meu celular. Quem usa relógio nos dias de hoje? E de alguma forma já era cerca de 1 hora depois. Comecei a ficar preocupado e pensei em ligar para Paul para saber onde ele estava. Será que fiz algo errado? Será que o irritei de alguma forma? Saí novamente, ao som de gritos horríveis e cordas agudas do filme na tela. Corri em direção à saída do cinema, passando pelo banheiro deserto e também, o que não registrei na época, o balcão de lanches vazio com a nota intocada. Empurrando as portas do cinema com entusiasmo, pisei na calçada para conseguir sinal. Olhando para o meu celular, verifiquei se havia alguma mensagem que ele poderia ter me enviado, mas não tinha absolutamente nada. Escrevi uma mensagem muito curta para Paul e pressionei rapidamente para enviar. Pode ter sido algo do tipo: "O que está acontecendo?" Depois de um tempo, a mensagem não foi enviada. Peculiar. Comecei a entrar em pânico agora. Encontrei o contato dele no telefone e liguei. Segurei o telefone no ouvido e esperei que ele tocasse.
direto para o caixa postal. No entanto, enquanto eu levantava a cabeça para ouvir a ligação do telefone, notei algo incrivelmente estranho. Olhando pela rua principal reta que vinha do cinema, parecia que o tempo havia parado. Em cada lado da rua havia carros, nada fora do comum, à primeira vista, mas esses carros estavam simplesmente parados. Incrédulo, com o telefone ainda grudado na orelha reproduzindo a mensagem de caixa postal, me inclinei para olhar dentro de um dos carros que estava próximo. Estava completamente vazio. O motor estava ligado, mas estava completamente vazio. O rádio ainda estava tocando, embora fosse uma daquelas estações automáticas que apenas reproduz música. Verifiquei carro após carro, e todos estavam completamente vazios. Era como se tivessem desaparecido da face da terra. Corri de volta para o cinema e fui correndo para a sala de exibição, procurando freneticamente na poltrona de Paul. Senti desesperadamente o assento. Escondido no banco de trás estava o telefone de Paul. Pegando o telefone e colocando-o no bolso, saí correndo do cinema o mais rápido que minhas pernas puderam me levar. Enquanto corria, olhei para dentro de cada loja para encontrar alguém. Qualquer anybody que soubesse o que estava acontecendo. Cada loja estava empty e não havia sinal de nobody por quilômetros. Até gritei o mais alto que pude. And nothing. Exceto pelo murmúrio baixo dos motores dos carros. Depois que começou a escurecer, eu não sabia mais o que fazer. Quer dizer, o que eu tinha de familiar? O que eu sabia? Então, exausto, lutei de volta ao cinema. De onde tinha vindo? Derrubei a porta da cabine do projetor. Consegui descobrir como carregar os filmes. Era bastante simples quando se pensava sobre isso. Então, carreguei meu filme favorito, O Iluminado. Incrédulo, caminhei até a sala e a cadeira onde as coisas eram tão diferentes esta manhã. E eu assisti por 2 horas. Consegui suprimir os pensamentos arrepiantes e horríveis que perfuravam o meu cérebro. Essas pessoas estavam aqui. Elas podem estar na tela, mas se eu pegasse o papel de um dos personagens e repetisse suas falas, parecia que os outros personagens estavam falando comigo. Eu conhecia o filme tão bem que isso era natural. Na primeira vez, eu desempenharia o papel do ator principal. Na segunda, da atriz principal. Mas na quinta, na décima vez, eu tentaria misturar com algum dos personagens secundários, mas ficaria solitário por pessoas falando com você por algumas falas. Cada vez que o filme terminava, eu voltava à cabine do projetor e o recarregava. Eu realmente estava ficando bom nisso. Perdi a conta dos dias agora, mas a nota ainda está no balcão de lanches. Parece que consegui o que desejei todos esses anos atrás. Todo mundo me deixou sozinho, e agora estou completamente sozinho. Agora sou especial, porque posso muito bem ser o último ser humano na Terra. Se alguém encontrar esta nota, pode me encontrar no antigo cinema, na Kings Road. Eu adoraria poder conversar com outra pessoa novamente. Apenas uma vez. Just a time. Uma história incrivelmente sete além, misturado com esquizofrenia, misturado com cachaça e cachacece, açúcar e gordura e tudo mais. Muito bom. Espero que tenha gostado. Compartilhe, comente, se inscreva, deixe o seu like. Obrigado por assistir e adiós. Não fique com medo.